Ada é a personagem mais odiada de Uma Nova Mulher. E talvez você também não suporte ela, porque a Ada sempre parece saber o que está acontecendo. Ela analisa, explica, orienta, tenta proteger e encontra uma solução para o problema de todo mundo. À primeira vista, isso deveria fazer dela a personagem mais amada da série. Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais a Ada tenta ajudar, mais ela parece despertar resistência. Os seus relacionamentos não dão certo. As pessoas se afastam. Suas amigas, em vários momentos, resistem ao que ela diz. E agora, no quarto episódio da terceira temporada, a própria irmã revela que não gosta dela. Mas Denise não ficou apenas na rejeição. Ela mentiu para Ada. Mexeu escondida nas suas coisas, usou os brincos que ela havia ganhado do pai, rasgou as cartas que ele enviou e destruiu parte das poucas lembranças que Ada ainda guardava dele. É claro que existe muita dor no comportamento de Denise, mas será que tudo isso aconteceu apenas porque ela sentia inveja da irmã? Ou existe alguma coisa em Ada que desperta nas pessoas uma reação muito mais profunda? Porque talvez elas não rejeitem apenas o que Ada faz. Presta atenção, porque em nenhum outro lugar você vai ouvir isso. Talvez reajam ao lugar que ela ocupa diante dessas pessoas. Só que, para entender por que tanta gente odeia a Ada, a gente vai olhar primeiro para a relação mais dolorida para a Ada no episódio 4 da terceira temporada. A relação mais dolorida para a Ada nesse episódio é, sem dúvida, a relação com Denise. Porque a Ada acreditava que finalmente tinha encontrado a irmã que o pai tanto amava. Só que pouco a pouco, ela descobre que quase tudo o que Denise contou desde que chegou era mentira. E quando Ada pergunta por que ela fez tudo aquilo, Denise revela uma parte da história que muda completamente a forma como a gente enxerga essa relação. E quando Denise era pequena, o pai falava sobre Ada o tempo inteiro. Dizia que era uma das melhores alunas da turma, que ficava em primeiro lugar nas provas, que tinha entrado para a faculdade de medicina, que era inteligente, tranquila e que nunca dava trabalho. Talvez ele acreditasse que estava motivando Denise, mas Denise não escutava. Você também pode conseguir, ela escutava. A sua irmã é a minha melhor filha. Por isso, Ada não era apenas uma irmã que Denise ainda não conhecia. Ada, ela representava a filha escolhida, a filha reconhecida, a filha que carregava o sobrenome do pai, a filha que recebeu as cartas, os brincos, as lembranças, enquanto Denise acreditava que não tinha recebido absolutamente nada, nem mesmo o sobrenome. E é exatamente por isso que ela não destrói qualquer coisa. Ela rasga as cartas que o pai enviou para Ada, estraga as lembranças guardadas na maleta e usa os brincos que ele deu à irmã. Denise estava atacando as provas de que aquele pai, que ela acreditava tê-la abandonado, foi capaz de escolher e amar outra filha. Denise não odeia a Ada pelo que ela fez. Ela odeia o lugar que Ada ocupa na história delas. Só que existe uma parte ainda mais profunda. Porque enquanto Denise foi colocada no lugar da filha, que nunca era suficiente, Ada também foi aprisionada em um papel. Olhando para as duas irmãs, parece que Denise ficou com o pior lugar. Ela era a filha abandonada, a filha escondida, a filha que não carregava nem o sobrenome do pai. Enquanto Ada era inteligente, bem-sucedida, tranquila e motivo de orgulho. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe. Abra bem os seus ouvidos para escutar isso, porque você pode estar ocupando esse lugar também, ou colocando um dos seus filhos nele. O lugar da filha perfeita também é uma prisão. Quando uma criança é valorizada porque não dá trabalho,
ela aprende muito cedo o que precisa fazer para continuar sendo amada, ela não pode falhar, não pode decepcionar, não pode perder o controle e principalmente não pode ser um problema para ninguém. Foi esse o lugar que a Ada aprendeu a ocupar, o lugar de quem sempre precisa ter resposta, da pessoa que vai cuidar de tudo, é quem sempre vai entender o outro, é quem vai dar um jeito e resolver tudo. Denise foi colocada no lugar da filha que nunca era suficiente. Ada foi colocada no lugar da filha que precisava ser perfeita. Uma cresceu acreditando que sempre seria rejeitada. A outra cresceu acreditando que precisava resolver tudo para continuar sendo amada. E aqui está uma das revelações mais importantes desse episódio. Os papéis que a gente ocupa na infância não desaparecem quando a gente cresce. Eles apenas mudam de cenário. E Ada e Denise não são as únicas personagens vivendo como adultas a partir de um lugar que aprenderam a ocupar quando ainda eram crianças. Já faz uma coisa agora. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui você descobre o que há de mais profundo na mentalidade e no emocional humano. E o que fazer para mudar o próprio destino. E o episódio deixa isso muito claro quando a gente olha para os outros personagens. Porque cada um deles está vivendo uma situação atual, mas reagindo a partir de um lugar muito antigo. A Leila, por exemplo, ela volta para a fazenda de cavalos, um lugar que ela amava quando era criança. Só que de repente ela passa mal, tem uma crise de pânico, começa a sentir coceira pelo corpo e não entende o que está acontecendo. Até perceber que aquele ambiente despertou a lembrança de um abuso que viveu lá na infância. Então naquele momento a Leila não era apenas uma mulher adulta visitando uma fazenda. O corpo dela ela reagiu a partir do lugar da criança que sentiu medo e não conseguiu pedir proteção. A Denise, ela viveu a partir do lugar da filha que acredita não ter sido escolhida. Por isso ela mente, invade e destrói. E já espera que Ada faça aquilo que ela acredita que todo mundo vai fazer, abandoná-la. Fico, por exemplo, ele quer se tornar pai, mas ao mesmo tempo a sua casa continua ocupada pelos cuidados com o próprio pai. Ele está tentando construir uma nova família, sem ter conseguido sair completamente do lugar de filho responsável pela geração anterior. E Ada? Ada ela continua no lugar da filha que precisa compreender, que precisa ter respostas, que precisa organizar o que está desorganizado ao redor dela. Então presta atenção nisso. Eles acreditam que estão apenas reagindo ao que está acontecendo agora. Mas uma parte dessas escolhas está sendo feita a partir do lugar emocional que cada um aprendeu a ocupar lá na infância. E quando esse lugar não muda, ele começa a aparecer em todas as áreas da vida. E quando esse lugar começa a aparecer em todas as áreas da vida, ele deixa de ser apenas uma lembrança da infância. Ele passa a influenciar diretamente os seus resultados. Olha, é nos relacionamentos, no financeiro e até na sua saúde. A pessoa que cresceu no lugar da filha não escolhida, ela pode passar a vida tentando provar que merece amor. Ela aceita menos do que precisa, tem medo de ser abandonada, ela desconfia quando alguém se aproxima e muitas vezes ela destrói a relação antes que o outro tenha a oportunidade de ir embora. Exatamente como Denise fez com a Ada. Já quem cresceu no lugar da filha perfeita, ela aprende que precisa ser útil para ser amada. Então cuida de todo mundo, assume responsabilidades que não são suas, não consegue nem pedir ajuda e se sente culpada quando não consegue resolver o problema do outro. E isso também aparece no trabalho e no dinheiro. Tem gente que trabalha muito, entrega um excelente resultado, mas não consegue cobrar o preço justo, não consegue se posicionar, evita conversas difíceis, centraliza tudo porque acredita que se não fizer, ninguém fará direito e continua indispensável. Só que também continua cansada, sobrecarregada e financeiramente presa no mesmo lugar.
E na saúde? Esse corpo pode permanecer em alerta constante, sempre pronto para proteger, resolver, agradar, impedir que alguma coisa dê errado. E olha, e não significa que toda doença nasce da infância, mas viver durante anos em medo, tensão, excesso de responsabilidade e dificuldade de descansar produz consequências. Então presta atenção. Você pode ter crescido, pode ter construído uma excelente família, uma carreira, até uma empresa maravilhosa, mas continuar tomando decisões a partir do lugar emocional da criança que um dia precisou sobreviver dentro da própria família e tornar esse lugar consciente é extremamente importante. Mas ainda não é suficiente para mudar o seu destino. O episódio começa com uma frase de Carl Jung. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele continuará guiando sua vida. E você chamará isso de destino. Mas o próprio episódio faz uma pergunta ainda mais importante. Será que trazer à luz aquilo que estava escondido é suficiente para mudar esse destino? A resposta é não. E Leila trouxe à luz aquilo que o corpo dela ainda carregava. Denise revelou a dor de ter crescido acreditando que nunca foi escolhida. E Ada começou a perceber o lugar de filha perfeita que aprendeu a ocupar. Mas descobrir de onde um padrão veio não faz com que ele desapareça automaticamente. Porque consciência sem mudança pode se transformar apenas em uma explicação bonitinha para continuar vivendo do mesmo jeito. A mudança começa quando você identifica o lugar que ocupava como filho. O responsável, o invisível, o rejeitado, a perfeita, aquele que precisava cuidar dos próprios pais. E depois percebe onde esse mesmo lugar continua aparecendo hoje. Olha, nos seus relacionamentos, na forma como você trabalha, na maneira como você lida com o dinheiro, nos conflitos que você evita, nas responsabilidades que assume e nos limites que o seu corpo, nos limites que o seu corpo tenta mostrar. Você não é culpado pelo lugar em que foi colocado quando era criança. Mas hoje é sua responsabilidade decidir se continuará vivendo nele. Talvez Ada seja tão odiada porque as pessoas não reagem apenas no que ela faz. Elas reagem ao lugar que ela ocupa diante delas. Só que Ada também está presa nesse lugar, assim como Denise, assim como Leila, assim como Fico e talvez assim como você. Porque o seu destino não é apenas aquilo que acontece com você. O seu destino também pode ser o papel que você continua repetindo sem perceber. Enquanto este lugar não mudar, o cenário pode até ser outro, mas a história continuará sendo a mesma. E se você quer sair deste lugar que ainda está ocupando e está te fazendo travar na vida, você é meu convidado e minha convidada para me seguir nas redes sociais. O link está aqui na descrição. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e compartilha com quem acredita que a vida pode ser muito mais. Um super beijo.